Fala pessoal, Flávio Mendes mais uma vez. Esse vídeo de hoje vai ser um formato um pouco diferente do que a gente tem gravado ultimamente. Esse é um modelo que eu acho que é mais produtivo para conteúdos que é como se fosse vídeo aula, né? Mais explicativo e menos informativo. Nos últimos vídeos a gente tem gravado material informativo, então a gente fica sentadinho diferente. Aqui você vai ter um quadro, as explicações, e eu acho que vai ser mais dinâmico para esse conteúdo que eu quero passar hoje. Vamos lá. Hoje eu quero comentar com vocês como é que é formada a taxa de administração, ou também conhecido como MDR, ou seja, o que as maquininhas cobram, né? Quais as cobranças da maquininha, falando da taxa. Não estou querendo comentar aqui ainda sobre aluguéis, ajustes, tarifas, isso é outro tema, outro mundo, vamos falar assim, tá? E por que isso é importante para você, lojista? É importante no sentido de, se você entende como é formada, é composto a taxa de administração, você vai ter mais condições de negociar com a adquirente esse custo que você tem por cada operação de venda. Então, se você entender muito bem como funciona, como é formada a taxa de administração, você vai ter condições de estar negociando uma taxa menor. Maravilha? Então vamos lá. Primeiro eu vou contextualizar você sobre os três principais atores da indústria de cartões que se beneficiam ou que têm alguma participação no montante da taxa da administração. Então vamos lá. A MDR, você já sabe o que é aquele percentual que a adquirente lhe cobra para cada venda que você faz. Você já sabe que essas taxas ela se diferencia de acordo com a modalidade, se é débito ou crédito ou parcelado. Você já sabe que essa taxa também modifica de acordo com o seu perfil do estabelecimento. Então, estabelecimentos que têm alto volume têm taxas menores. Exemplo, posto de combustível, supermercados, grandes varejos têm taxas menores, em detrimento, por exemplo, a um restaurante que tem um fluxo menor. Tá? Então, já que você está contextualizado, vamos imaginar aqui uma taxa de MDR que você paga no rotativo, por exemplo, de 2,63%. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Tá? E aí eu vou comentar como é que a adquirente, junto com a bandeira e o banco emissor, chega nesse percentual. E onde é que você pode estar reduzindo essa taxa, negociando com eles. Tem coisa que você não vai conseguir reduzir. E é importante você entender esse fluxo para que você tenha uma melhor negociação, como eu já falei. Então vamos lá. Essa taxa aqui de 2,63 nesse exemplo, ela é formada por três outras taxas que a soma dá esse total. A primeira taxa é a taxa de intercâmbio. Então vamos lá, mais um conceito. O que é a taxa de intercâmbio? É o percentual, né, que a bandeira ela repassa, na verdade esse arranjo de pagamento aqui, quem regulamenta são as bandeiras. Tá? Então a bandeira, no caso Visa, Master, Amex, enfim, é um percentualzinho que essas bandeiras ela repassa para o banco emissor. Então está aqui, taxa de intercâmbio, nesse exemplo nosso, 1,66 vai para o banco. Então já dá para você ver que o maior percentual aqui vai para o banco. Agora, que banco é esse? É o banco emissor. E por que o banco emissor ele fica com a maior parte desse percentual? Porque ele que fica com o maior risco. Então imagine o seguinte, o banco emissor é o cara, é o ator que vai lá na ponta procurar o cliente, é ele que vai fazer análise de risco, escolhe o cliente, é ele que dá um limite de crédito para o cliente, é ele que autoriza se o cliente tem limite de compra ou não, é ele quem define se o cliente deve ficar com a bandeira A, B ou C. Então esse ator, né, esse agente aqui, desse arranjo, ele é super importante. Então ele, por isso, por assumir o risco e ter esse protagonismo, ele acaba tendo poder de barganha e ficando com um percentual maior. Então, dificilmente você vai conseguir reduzir essa taxa. Esses atores aqui, eles modificam a taxa dele de acordo, inclusive, com o segmento de negócio. Como eu já comentei aqui, ele, para varejo, ele cobra uma taxa, para restaurante, ele cobra outra taxa e assim sucessivamente.
Onde é que você vê a taxa aplicada ou a taxa base de cada bandeira? Se você entrar no site do Visa, do Mastercard, da Elo, ele vai ter lá uma taxa que ele cobra de taxa de intercâmbio, certo? Então, se você entrar lá, você procura logo qual é o seu perfil de estabelecimento e vai ver qual é a taxa. Então, daquela taxa ali é o valor mínimo que você vai pagar. Então, a taxa de intercâmbio no débito agora está sendo regulamentada pelo Banco Central, outra coisa importante. A partir de outubro, essa taxa, o Banco Central, ele limitou a 0,8, então isso aqui no débito vai ficar 0,8, só que em contrapartida, o crédito, como os bancos, o Banco Central não limitou, eles vão estar subindo também a taxa no crédito para compensar justamente o débito. Mas eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre essa mudança que vai ter agora em outubro de 2019, não sei qual é a época que você está assistindo esse vídeo, certo? Então assista lá se você tiver mais interesse em saber sobre essas mudanças agora de outubro. Mas vamos voltar aqui para o nosso entendimento da nossa MDR, tá bom? Então isso aqui é uma taxa que dificilmente você vai conseguir negociar. A segunda taxa dentro da formação do MDR é a Net MDR, que é o percentual que vai realmente para adquirente. Então, assim, relembrando, quem é adquirente? São as operadoras de maquininha, Cielo, Rede, GetNet, Santander. Em tecnologia, ele vai ficar com o percentual dessa transação. Então, uma parte dessa transação fica com eles. Nesse exemplo aqui é 0,78. Eu já volto aqui, porque esse ponto é importante, tá? Por fim, você tem aqui a tarifa do feed da bandeira. O que é o feed da bandeira? É o percentualzinho que a bandeira fica, porque a bandeira foi todo o precursor desse arranjo de pagamento. Não sei se você lembra, se você sabe ou não, mas nos primórdios, basicamente, do cartão de crédito só existia as bandeiras. Então começou o cartão com uma bandeira. A bandeira era que fazia basicamente tudo. Depois o mercado foi crescendo, entraram os bancos com bancos emissores e depois, por fim, entraram as adquirentes para que uma bandeira passasse na maquininha da outra. E aí é uma outra história, eu devo ter alguma matéria falando também sobre isso, sobre a história do cartão de crédito, tá? Então vamos lá, a bandeira recebe um percentualzinho, você vê que é pequeno. É mais hoje pela grife, pela brand da marca de você usar aquela bandeira, tá? E aí ele fica com percentual. Então veja, grande parte da taxa está aqui com o banco emissor, você não consegue mexer. A outra taxa fica com o feed da bandeira, que também é um percentualzinho menor. Você não vai conseguir mexer também. E onde é que você vai conseguir mexer? Você vai conseguir mexer justamente aqui na parte da adquirente. Certo? Então assim, se você entra lá no seu restaurante e sabe que a taxa de intercâmbio é 0,8 para o seu segmento, tá? E a adquirente está cobrando 1,5%, você sabe que o FII da bandeira vai ter 0,19%, o resto é o Net MDR da adquirente. Então nesse percentual aqui, a adquirente pode reduzir. Tá? Chega a caso, há situações que para adquirente ter market share, acredite, eles até zeram esse cara aqui. E às vezes até eles ficam negativos para prejudicar outra adquirente. Então está aqui o arranjo de pagamento, né, como é formado e montado a estrutura da taxa de MDR. Então esse vídeo ficou um pouco longo, como eu disse, era mais ou menos uma videoaula. Nesse vídeo aqui nós falamos sobre a formação da taxa de MDR, falamos o que é taxa de intercâmbio, falamos sobre o que é o Net MDR, falamos sobre o FII da bandeira e, consequentemente, os seus atores também, né? Você entendeu aqui quem é o banco emissor, entendeu o conceito da adquirente também e o conceito das bandeiras, certo? É complicado, é muita informação, mas se você é do mundo financeiro, da indústria financeira, eu acho que você tem que estudar isso aqui um pouquinho mais. Se você trabalha em contas a receber das empresas, se você é gerente financeiro e negocia essas taxas com as adquirentes, certo? Então esse vídeo aqui é útil para você. Se você é empresário, é um pequeno empresário, o importante que você saber desse material todo que eu falei aqui é basicamente que você tem que negociar junto com a adquirente e acompanhar. Agora, depois que você negocia essas taxas com as adquirentes, é claro que você tem que estar acompanhando dia a dia se ela está aplicando essa taxa. É muito comum que você faça uma negociação
e depois de um tempo a adquirente ela passe a cobrar uma taxa diferente, porque o acordo comercial que você fez com ela, por exemplo, meta de venda, tenha modificado. E para você controlar isso aí na mão, eu sei que é praticamente impossível. E para isso, eu recomendo que você faça uso de uma ferramenta de reconciliação de cartões. A Atos Capital é uma empresa que tem uma solução inovadora, muito automatizada, com o uso de robôs e tecnologias avançadas, que lhe permite fazer esse trabalho de conciliação e reconciliação de forma automática, tá? Para que você não faça isso manualmente. E se você quer saber mais sobre isso, passa um e-mail para a gente. Aqui embaixo na legenda vai estar o e-mail e o telefone também. Aproveite, veja outros vídeos, outros materiais. E se você gostou desse vídeo, não perca tempo, já dá logo o like, curta, compartilhe, comente. Afinal de contas, esse é um trabalho que a gente faz e se ele está sendo útil para você, não custa nada você dar aquele velho like aí, né? Então eu vou ficar por aqui, certo? Essa é uma aula que foi um pouquinho mais extensa. Eu espero de novo que tenha utilidade para você. Maravilha? Um forte abraço, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.